Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais uma aula com a quarta fase. Vamos lá, quarta fase? Vamos falar sobre esportes e valores? Então, quais os valores que vocês visualizam nos esportes? Então, eles são semelhantes aos que nós vimos na sociedade? Têm valores específicos? Então, nos esportes existe muito a persistência. Então, os atletas eles vão em busca do objetivo e querem a todo custo conseguir. Então eles persistem para alcançar esse resultado. Eles também têm que ter muita coragem para não desanimar em situações complicadas e situações as quais eles pensam que não vão conseguir. Eles têm que tratar com todos os atletas com ética, com valores éticos e fazer com que esses princípios não venham sobrepor os valores aos quais eles vão conquistar com base nos seus méritos, sem deslealdade. Outro é a lealdade, então eles têm que ser leais aos seus companheiros, aos seus princípios, para conseguir alcançar melhores resultados de forma limpa. Tem que ser honestos, pois só assim eles vão conseguir ter a consciência limpa em relação às suas conquistas. Tem que ter atos solidários com seus participantes, sejam adversários ou seus colegas de trabalho. Eles devem ter comprometimento, ou seja, o plano de trabalho que eles forem desenvolver, eles têm que estar ali ligados, sabendo quais as permissões, quais os horários de trabalho, quais as obrigações que eles podem fazer para que não atrapalhe os seus desempenhos. Tem que ter respeito em todas as atitudes que forem fazer, seja com pessoas que são diferentes deles ou que sejam iguais. E principalmente tem que semear a amizade no seu trabalho. Então esses esportes são muitos e amplos. Nós temos canoagem, paraquedismo, judô, beisebol, futebol, tênis, boliche, atletismo, basquete, ginástica, boxe, enfim, vários esportes que estão com opção, um leque de opções para as pessoas participarem. Alguns vão só experimentar eles no âmbito do lazer, outros vão visualizá-los e praticá-los na escola, e tantos outros irão fazê-lo sob a forma do desempenho. Mas para vocês, como é construída a imagem desses atletas? Então, esses atletas, para vocês, como é que eles são? Me digam aí. Pensaram? Então vamos ver como esses estereótipos. Então, o que é construído acerca desses atletas, seja na imagem de vocês ou na imagem de outras pessoas. Então, muito se falou por um tempo que os atletas que praticavam skates eram pessoas que não tinham outras atividades, eram tidos como, entre aspas, vagabundos. Então, eles, por muito tempo, por ter essa questão cultural envolvida no skate, estavam atrelados a esse sentido, que hoje em dia já foi muito quebrada por conta dos êxitos e das práticas que eles fazem. Inclusive, é algo interessante porque no skate as pessoas entram desde cedo e não tem a mesma ótica de desempenho, ou melhor, de treinamento como outros esportes, bem sistematizado. Eles buscam mais as repetições com formas criativas, então não tem uma carga excessiva de trabalho que seja afete psicologicamente e fisicamente os atletas. Outro estereótipo que acontece é que os esportes de luta eles são esportes em que as pessoas que lutam são violentas. E não é verdade. As pessoas que lutam estão usando as suas capacidades físicas naquele momento, mas não quer dizer que elas sejam violentas fora daquele ambiente. Outro estereótipo é que os atletas de futebol, a pessoa que vai com o sonho de ser atleta de futebol, vai enriquecer. Mas a parcela é muito pequena. A parcela é muito pequena das pessoas que chegam ao valor de enriquecer, de alto nível de salários, como é divulgado nas mídias.
Outro aspecto já mais específico em relação ao basquete é achar que os atletas têm que ser altos para conseguir jogar ou arremessar. E em caso do Isaiah Thomas, esse atleta que está na imagem aí do Boston Celtics, neste período que ele era atleta do Boston Celtics, ele fazia jogadas como os outros arremessava. Claro que a dificuldade pode ser maior, porque se tiver uma barreira à frente, ou seja, um atleta bloqueando, vai ser mais difícil, mas ele vai ter que usar da sua criatividade, das suas capacidades para reverter essa problemática. Mas mesmo assim, não é um pré-requisito que o atleta seja alto para jogar basquete. Já em relação aos preconceitos, nós falamos sobre os estereótipos. Agora, em relação aos preconceitos no esporte, nós temos vários, e como por exemplo no sumô, achar que todo atleta de sumô tem que ser gordo. E na verdade não, todos têm que ser fortes. E é o exemplo desse atleta aí, que ele é um atleta russo, em que ele vence vários outros atletas com o dobro do peso dele, porque ele consegue ter força suficiente e agilidade para conseguir vencer essas disputas de exclusão, que é o caso do sumô. Outro estereótipo é de achar que mulher não pode jogar futebol. Então, é um estereótipo que foi construído há muito tempo, achando que mulher não tinha capacidade para desenvolver essas habilidades do futebol, mas que nós sabemos que é puro preconceito. Outro preconceito é achar que somente os atletas chineses podem ganhar competições. É claro que eles têm mais êxito em relação às competições, porque esse esporte é trabalhado desde a infância e tem vários clubes com uma população muito grande, que é a população chinesa, que pratica o tênis de mesa. Então a quantidade e a possibilidade de ter mais atletas com êxito será maior. Assim também como achar que no atletismo, se tiver um atleta nigeriano, ele vai ser campeão numa prova de velocidade. E é o que aconteceu, e não foi o que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que ocorreram nesse ano de 2021, em que um atleta italiano foi o vencedor e não teve nenhum atleta nigeriano no pódio desses Jogos Olímpicos de 2021. Mas existem também outros preconceitos que estão além das áreas, dos campos do esporte, como é o caso do racismo, que constantemente está aí acontecendo, e isso reflete também no esporte. É o caso do preconceito em relação ao capacitismo, achar que as pessoas com deficiência não têm capacidade de desenvolver determinadas habilidades. É também o caso da homofobia, o preconceito, nesse caso específico aí do jogador do Corinthians, chamado Cantígio, em que ele tinha o número da sorte dele, colombiano, queria usar o número 24 e a diretoria fez um artifício para que não utilizasse esse número, dizendo que ele poderia utilizar o número 8, que era de outro colombiano que passou pelo Corinthians, Fred Rincon, mas por conta desse preconceito criado, na questão do jogo do bicho, que ser o número 24 ser associado à população LGBTQIA+. Assim como também achar que as mulheres não têm capacidade de treinar. Então, por muito tempo, as mulheres não tinham treinadoras mulheres no futebol brasileiro e no futebol mundial, e pouco a pouco isso foi sendo desconstruído até as instâncias que nós temos hoje. A treinadora brasileira, a Pia, que ela é sueca, mulher, e desenvolve um grande trabalho no nosso futebol brasileiro. E além do preconceito, tem algo mais grave, que são as discriminações. Então, um exemplo claro aqui que houve em relação à homofobia foi o caso do Richarlison, em que ele sofreu grande preconceito em relação à sua opção sexual, mesmo ele não revelando qual era a sua sexualidade, ele sempre sofreu com isso. O caso de racismo, como acontece várias vezes, principalmente nesses países europeus, mas também aqui no Brasil, no país norte-americano também, mas isso especificamente aconteceu com esse atleta aí, o Tyson,
lá na Ucrânia, que ele foi ofendido por várias palavras que não são muito legais a gente citar aqui, de cunho racial. E também outra discriminação que acontece são com as pessoas com deficiência, assim, seja com esses atletas serem limitados em alguns lugares porque o local não está adaptado para eles, ou achar que eles não têm capacidade para estar naquele local. E também achar que eles sempre têm que estar se superando, e desconsideram todo o treinamento, todos os dias de luta que eles passaram para conseguir chegar àquele desempenho, e não achar que é somente superação daquela condição de deficiência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço do professor Roberto Barbosa e até a próxima aula da quarta fase. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.